E a gente fica muito feliz hoje na SEAC, porque o nosso irmão, né, Luiz Maurício, né, lá do Centro Espírita Nair Cruz, né, que de vez em quando a gente vai lá, né, o Éder vai lá fazer palestra, e a gente se conhece no movimento espírita, assim como o nosso irmão Jorge, né? Então a gente fica muito feliz, tá, com a presença de vocês, da Vanessa, sejam bem-vindos, tá? Sintam-se em casa. E a gente gostaria de chamar a Leila para fazer a nossa página, tá? A nossa prece da noite de hoje. E aí a gente vai passar a palavra ao nosso irmão. A gente não costuma gastar muito tempo dando recado para poder não gastar o tempo do palestrante, né? Para deixar ele para falar, né? Já que a gente fala muito aqui, né? Então a gente não vai gastar o tempo para deixar para o nosso querido irmão Luiz Maurício. Eu já pedi a Leila para fazer a página e a nossa prece. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vida feliz, de Valdo Franco, dos Joana de Anjos. Examina quanto tempo diariamente dedicas a tua vida espiritual. Trabalhas, vestes, distrais-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma destas concessões lhes facultas. O homem não é apenas corpo e mente. Antes de tudo, é o ser espiritual, que conduz os implementos corpo, mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhes dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Que possamos sentir a presença de Jesus aqui nesse momento, nos abraçando. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos também a espiritualidade responsável por todo esse trabalho, aos mentores espirituais da nossa casa, o doutor Bezerra de Menezes, da irmã Chica. Que possamos lembrar também de todos aqueles que estão necessitados de oração, todos aqueles que se encontram em dificuldades, Senhor. Abençoa este bairro, Senhor. Abençoa esta casa, Senhor, que é um ponto de luz. Ampare, Senhor, essa noite de hoje. Ampare o nosso palestrante e que possamos refletir sobre tudo que vamos ouvir aqui e praticar no dia a dia. E que possamos sair daqui um pouquinho melhor. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar a palavra ao nosso irmão, né, o Luiz Maurício. Você pode falar até... Vou te ligar. Você pode falar até meia-noite. Pode. Sempre pode. Ele falou, né? Mas aí você pode terminar também 10 para as 9. Tá? Você fica aí a sua escolha, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Eu posso dizer que é com muita alegria que eu venho aqui. Eu gosto muito desse movimento, né? Eu acho que isso é fundamental para o movimento espírita. Isso é uma assertiva do nosso codificador, né, de Kardec, dessa predisposição que nós espíritas devemos ter de visitações, de estar sempre, né, conhecendo lugares novos, se entrelaçando com os nossos irmãos espíritas, né? Então eu venho aqui a primeira vez hoje, né? Espero que possa vir outras vezes, né, amigo? Eu acho que agradecer. E eu posso dizer que eu fui muito bem acolhido, assim como meu esposo também, né? Então, para mim foi um prazer enorme. Gostei muito, né, da estrutura, daquilo que vocês apresentaram, da forma como vocês levam a sério
a administração da casa, os trabalhos que aqui é feito. Então eu tenho certeza que tanto os espíritos encarnados, né, que são atendidos, que participam desse projeto, com certeza que é gerada energia boa para essa comunidade. Porque toda casa espírita gera energia boa, energia sã. Né? As casas espíritas são oásis, né, em locais desérticos, agrestes, aonde é necessário para que os espíritos possam ser atendidos, para que as energias e esse clima, né, antagônico de enfrentamento que a gente tem visto a todo momento possa ser dissipado. Então a nossa contribuição é muito grande. A gente está sentadinho aqui, né? E muito antes de a gente vir para cá, os amigos espirituais já estavam aqui preparando esse ambiente, preparando toda essa estrutura para que a gente pudesse receber, né, aquilo que é necessário para a nossa individualidade. Que muitas vezes nós não sabemos. Nós não sabemos aquilo que é necessário para nós. A gente faz ideia, mas na essência a gente não sabe. A gente não tem essa capacidade. Uma vez que a gente mergulha na carne, a gente perde uma série de possibilidades. E uma delas de identificar aquilo que realmente nós precisamos. Mas os amigos espirituais sabem, né? Eles sabem. Eles têm essa percepção. É por isso que quando a gente está sentado aqui no momento das atividades, esses amigos estão ali mapeando as nossas necessidades. E muitas vezes é o momento do passe que a gente vai achar que é o momento mais importante, vira um pequeno complemento daquilo que foi feito durante a palestra. Por isso que é tão importante chegar antes, chegar cedo, se afinizar com as energias, entrar em contato com esse ambiente que foi preparado. E a nossa mensagem da noite é em torno de alguém muito especial, né? É sobre o Mestre Jesus. Falar sobre Jesus é sempre um desafio muito grande. Por quê? Porque é um personagem que ao longo desses 2000 anos, né, 2 milênios, despertou muito interesse. Não só daqueles que o seguem, mas também de muitos que acabam se sentindo atraídos pela mensagem que ele deixou e pelo personagem que foi construído ao longo do tempo. E aí eu já lanço um desafio para vocês, né? Como que nós vamos pintar o rosto de Jesus, né? Como é que a gente idealiza? É lógico que Jesus, à luz da doutrina espírita, ele tem, né? Nós temos material de sobra para que a gente possa entender, né, quais são as percepções que o Espiritismo dá para essa figura, para esse personagem, para esse espírito, né, puro. Mas ao longo do tempo esse rosto foi sendo pintado de acordo com os interesses, né, principalmente daquelas religiões, das matrizes cristãs, que foram se sedimentando a partir daquilo que Jesus trouxe. Jesus não escreveu nenhuma frase. Toda a sua trajetória foi documentada e narrada e escrita por aqueles, principalmente, que estavam caminhando com ele. Nem todos, né? Dos 4 evangelistas principais, apenas 2 tiveram contato direto com Jesus. Os outros 2 sequer conviveram com ele, né? Quais são os 4 evangelhos canônicos que a gente costuma dizer, né? O cânon bíblico. Cânon é aqueles que foram aceitos, né? Digamos que, entre aspas, o verdadeiro. Marcos, o primeiro, né? O mais antigo. Depois vem Mateus, Lucas, João, o último. Pensando no tempo histórico, os textos de Paulo são mais antigos do que os evangelhos. E Paulo é alguém que vai conviver depois, não é contemporâneo de Jesus, né? Quando Paulo começa a sua trajetória, Jesus já tinha sido crucificado há muito tempo, né? Jesus vai ser crucificado no ano 33. Ele começa o seu trabalho em torno do seu ministério, né? Em torno dessa mensagem da Boa Nova com 30 anos. A gente olha a trajetória de Jesus, vê aquilo tudo que ele fez, né? Tudo aquilo que está registrado nos evangelhos, aquilo foi feito em 3 anos. Eu acho que isso é importante. Eu gosto sempre de frisar e relembrar isso. Por quê? Isso mostra que não existe tempo perdido
e a qualquer momento a gente pode sim contribuir para a obra do bem. Por que é importante falar nisso? Porque às vezes tem pessoas que acham que já não tem mais a capacidade de contribuir pela idade que se encontra. E a gente sabe que nunca é tarde. Então, com 3 anos, Jesus fez tudo aquilo, né? Que a gente conhece da sua mensagem, né? Então, a gente pode começar, né, assim, as nossas reflexões. Quem é Jesus? Como é que a gente pode caracterizar esse personagem, né? Existe um Jesus jornalístico? Não, né? Não existe. Seria bom se tivesse, né? Um Jesus antropológico. Qual vai ser a matriz que a gente vai observar? É lógico que aqui a essência, né, o foco principal da nossa mensagem é o Jesus segundo a doutrina espírita. Mas a gente precisa entender que o personagem Jesus ele pode ser observado a partir de várias matrizes, né? Várias. E uma das que mais tem crescido, principalmente do final do século XIX para cá, mas em especial da década de 50 do século XX para cá, é o Jesus histórico, né? Muitas pesquisas têm avançado nessa temática, né, de investigação do Jesus histórico. E a gente tem, inclusive, pesquisadores no Brasil muito importantes, né, professores, tem o André Chivitarese, o Paulo Funari, são pesquisadores que têm produzido muito material interessante, né? E eles chegam a dizer que na arqueologia tem se avançado tanto nas pesquisas sobre a antiga Palestina e sobre o Jesus histórico, que hoje se conhece mais sobre a Palestina do que o homem do século II, por exemplo. Um personagem tão próximo, né? Pensando na questão temporal, né, dos acontecimentos daquela localidade, dado as escavações, dado as pesquisas em torno desses sítios arqueológicos que existem ali naquela região. Então, cada vez mais tem se avançado sobre como aquela sociedade funcionava, como é que era questões principais, sociais, religiosas, econômicas daquela região da Palestina, da Judéia, Pérea, Cesareia, Samaria, todas essas regiões que a gente costuma ver muito citadas no Novo Testamento, né, nos Evangelhos. Então, eu acho que é importante a gente se informar. E aí, a partir disso, surgem lacunas que as pessoas querem saber. Por exemplo, será que Jesus foi casado? Já pararam para pensar nisso? Será que Jesus casou? Será que Jesus tinha muitos irmãos? Será que Jesus realmente foi crucificado com 33 anos? Como é que era a infância de Jesus? Os evangelhos não dão conta dessas informações, né? Os 12 anos não. Depois a gente tem algumas notícias, né? Mas a forma como foi conduzido, como ele foi educado, existem algumas conjecturas, né, que são levantadas. Que ele teria sido educado com os essênios, né? Existe uma série, mas nada disso são hipóteses, né? Hipóteses que são levantadas, normais dentro de um personagem tão importante. Porque é um personagem que desperta mais interesse do que muitos personagens famosos que existiram ao longo do tempo. Né? O que é mais sedutor saber? Informações sobre Jesus ou sobre Buda? Informações sobre Jesus ou sobre Júlio César? Sobre Cleópatra? Né? Sobre personagens que marcaram a história, né, da civilização humana. Então, sem sombra de dúvida, ele é um personagem que desperta muitos nossos interesses. Desperta interesses de religiosos e também daqueles que são ateus, agnósticos, não importa nesse sentido. Agora, é lógico que, para nós, o que seria mais importante? Será que é tão interessante assim saber se Jesus casou ou não? Será que isso de alguma forma desconstrói o personagem que foi Jesus e que é, espiritualmente falando? Eu digo que foi no sentido como um indivíduo físico, como homem, né? Como um ser social. Será que isso desconstrói, ou constrói, ou aumenta, ou diminui a capacidade que Jesus teve
ao longo de sua trajetória? Não. Não, sem sombra de dúvida, né? Agora, qual é o Jesus que a gente precisa, que a gente quer se aproximar? O Jesus homem, indivíduo, ou o Jesus mítico, místico, que foi construído ao longo do tempo? Porque esse Jesus místico, que foi construído, é alguém que não foi o homem, mas é o próprio Deus. Então a gente precisa ter esse olhar, ter essa percepção. Porque nisso a doutrina espírita é muito clara. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, Filho de Deus, nosso irmão maior. Um espírito dotado de grande sensibilidade. Né? Exemplo maior de amor. Nosso guia e modelo. Guia e modelo, muito bem. Exemplo, né? Exemplo de bondade e amorosidade maior que nós tivemos aqui no planeta. Por isso que ele é o guia e modelo. Porque quem que você vai alçar junto a Jesus para que possa ser mais importante que ele como modelo? A partir dele. Né? Sim. Ele é o principal, a principal receita para a gente poder conduzir as nossas ações. Nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, não tem indagação mais importante que a gente possa fazer. Nosso caminho de luz. O que Jesus faria nesse sentido? E aí tem os irmãos que brincam, né? O que Jesus faria eu não sei. Mas né? O que ele faria nesse momento, mas eu sei o que ele não faria. Né? Então a gente precisa ter essa percepção. Então isso não diminui em nada da capacidade espiritual desse ser. Nosso irmão maior. É o nosso irmão maior. Para alguns vão achar que nós diminuímos, né, Jesus quando a gente não coloca ele no patamar do próprio Deus. Jesus é a representação de Deus na Terra, foi a maior representação. Na Gênese, né, Kardec faz uma coisa, como se fosse uma pegadinha, né? Quando ele está analisando a figura de Jesus, os milagres de Jesus, capítulo 15. E aí Kardec, quando está fazendo análise dos milagres, é extraordinário esse capítulo, né? Extraordinário. Ele pega vários milagres de Jesus e explica à luz da doutrina espírita, mostrando que aquele fenômeno que para muitos é sobrenatural e que não tem explicação dentro à luz da ciência e à luz dos fatos, Kardec vai mostrar que sim, são fenômenos passíveis de acontecer e que podem ser feitos não apenas por Jesus, Por nós também. porque ele próprio diz isso. Nós somos Deus. Isso. Podeis fazer o que eu faço E ainda mais. e ainda mais. Então Jesus ali, ele não estava mostrando nenhuma parcela daquilo que ele tinha capacidade. Colocou em igualdade para ele. Sim, sem sombra de dúvida, né? Então, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início da obra, é importante. Tem gente que gosta de pular a introdução, né? E qual é o objetivo da introdução de um livro? Apresentar o livro. Apresentar a obra. Não sei se vocês sabem, mas a introdução é a última coisa a ser escrita, né? É a última coisa. O autor, quando escreve um livro, a última coisa que ele vai escrever, muitos vão pensar que é a conclusão, né? Mas é a introdução. Por quê? Porque você precisa escrever todo o livro, para depois, na introdução, você dizer de uma forma muito rápida o que aquela obra traz no seu escopo, né? O que ela está trazendo? Quais são os objetivos? E logo no início do Evangelho, Kardec vai colocar o objetivo desta obra, na introdução. Ele vai dizer assim, né? Podemos conhecer a vida de Jesus a partir, né? Podemos dividir a partir de 5 partes. Ele diz, primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Essa é a primeira. Segunda, os milagres. Terceira, a
as predições. O quarto, as palavras que foram utilizadas pela Igreja Católica para autoafirmar os seus dogmas. E o quinto e último, que é o principal, Ensino qual é? moral. Ensino moral. Ensino moral. E aí diz Kardec, nós devemos ficar com o ensino moral. Por isso que não, para a gente, não é necessário a gente saber se de repente Jesus casou ou não. Isso não acrescenta em nada. Isso é uma informação importante para um personagem histórico. E aí Kardec vai dizer por que a gente deve ficar com a melhor parte, né? Como aconteceu lá com Jesus no encontro com Marta e Maria. Maria ficou com a melhor parte, né? Por que a quinta parte é melhor, o ensino? Será que as outras não são importantes? Os milagres que Jesus fez, as predições, né? Os atos comuns da vida do Cristo, quando ele nasceu, o lugar que foi, de quem ele era filho. Né? Será que não é importante saber isso? É importante. Mas por que ficar com a melhor parte? O ensino moral. E aí diz Kardec, de forma brilhante, na primeira folha, ele vai dizer, porque o ensino moral é um terreno seguro onde todos os credos podem se encontrar, caminhar. Qualquer divergência, ela cai por terra quando você traz para o debate, para a discussão, o ensino moral. Mesmo os céticos, os incrédulos, diz Kardec, se rendem ao ensino moral proposto por Jesus. Aonde Jesus diz, por exemplo, que você não deve fazer com seu semelhante aquilo que você não quer que faça a si próprio. Isso faz parte do conjunto do ensino moral. Como que você vai desconstruir isso? A lei do retorno, né? Oi? A lei do retorno. Sim, claro. Automaticamente a lei de causa e efeito. Ele está falando ali da lei de causa e efeito por trás disso. Que aí a doutrina espírita vai sofisticar, né? Vai trazer para a gente uma explicação mais racional. Mas Jesus estava dizendo isso. Não queira para o seu semelhante aquilo que você não deseja para você. Então, automaticamente, você não precisa de uma lei que regue você, que puna. Né? Como diz, por exemplo, Kant, né? O nosso pensador. Está na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 12. Ele é um universitário bom. Muito bem, muito bem. O que o Kant diz, né? O pessoal do direito que gosta muito, né? Uma moral, ela só é universal quando ela é o quê? Quando ela pode ser aplicada para todos. Em qualquer momento, independente de nacionalidade, religião, aí é válida. Só assim ela é válida. E quando o homem entender e aplicar isso, automaticamente não precisa de lei. Aí está caminhando para um mundo de regeneração. É uma lei eterna. Para que você vai ter uma lei que pune o indivíduo se ele cumpre aquilo de forma educativa, não desejando, não fazendo algo para o outro, que ele sabe que... Não estou nem falando de lei de causa e efeito. De que aquilo vai retornar para ele. Por isso que eu estou dizendo, a doutrina espírita ela vai trazer uma explicação mais sofisticada, racionalizando e mostrando. Então, nesse sentido, o Espiritismo ele abre muito os ensinos de Jesus. Porque ele vai falar naquele momento de forma simples, de forma para que todos possam entender. Mas, sem sombra de dúvida, a mensagem de Jesus é um terreno o quê? É um terreno seguro. Por isso que Kardec diz. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um enfoque. Então, tem gente que pergunta, às vezes, né, os companheiros de outras religiões, faz esse questionamento para a gente. Não, mas isso aí não é o Novo Testamento, isso não é o Evangelho. O Evangelho não está na íntegra aí. Ele selecionou algumas partes, né? Porque vocês sabem disso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um recorte de um enfoque principal que Kardec vai ali escolher dentro de toda a mensagem do Evangelho, o ensino moral. Tem algumas parábolas que não estão, né? Tem uma parábola que em especial eu gosto muito, né?
eu fico um pouco triste, assim, chateado, né? Por que Kardec não colocou, né? Que é a parábola do filho pródigo. Não sei se vocês sabem, né? A parábola do filho pródigo não está no Evangelho, ele escolhe, mas ele teve ali uma, acredito eu, né? Dentro de um sentido, dentro da pedagogia, ali, dentro da percepção da metodologia que ele utiliza, ele teve que fazer um recorte, uma análise e uma escolha. Então ele não tinha como dar conta de tudo, né? Então ele pegou ali aqueles trechos, aqueles ensinamentos em parábolas, e encadeando os capítulos do Evangelho dentro de uma proposta pedagógica. E é uma proposta sensacional, tá? Quando vocês puderem, peguem o Evangelho e comecem a analisar a estrutura da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso serve para o Livro dos Espíritos, tanto para o Livro dos Médiuns. Não é aleatório. É encadeado aqueles capítulos. E aí você vai entender a proposta, né? E inclusive, por que um capítulo é maior que o outro, por que um é menor, por que o capítulo Bem-aventurados Aflitos é tão grande, que é o maior capítulo, né? O capítulo 5, e obviamente tem uma lógica. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações, você tem, de uma forma pulsante, dor, sofrimento. Alguns espíritos vão dizer que atravessar a Terra é atravessar um vale de lágrimas, né? Ou seja, em algum momento você vai sair chamuscado, né? Como a gente costuma brincar, né? Não tem jeito. Não adianta você achar que vai passar ileso. Então, os sofrimentos, as dores, os enfrentamentos são próprios de um planeta dessa categoria. Então, é como se fosse um esmeril, né? Onde ele vai ali lixando e quebrando uma série de arestas, pontas que nós temos, que são as nossas deformidades. Daí, enfrentar essas dificuldades. Porque é nessas dificuldades que a alma cresce, se eleva. Isso não quer dizer que a gente tenha que sofrer para evoluir. Isso não é um determinismo. Pela dor ou pelo amor? Pelo amor e pela dor. Mas o tipo de planeta que nos acolhe é um planeta que campeia a dor. E a dor é extremamente o quê? Pedagógica. Pedagógica. Né? Quantos de nós só conseguimos despertar o nosso olhar para a espiritualidade, né? Uma percepção melhor do outro, quando a gente passa e vivencia determinadas dificuldades na nossa vida? Feliz daquele que vem para a casa espírita por amor, por identificação com a doutrina. Feliz desse. Não foi o nosso caso. Né? Não foi o nosso caso. Mas quem sabe no outro momento, né? Então é um bem-aventurado, sem sombra de dúvida. E isso não quer dizer que ele não irá enfrentar dificuldades. Vai enfrentar. Porque isso é típico de um planeta de provas e expiações. Mesmo para espíritos que vêm para o planeta de forma missionária. Quanto de sofrimento e dificuldade o nosso amigo Chico Xavier enfrentou? Doença, perseguição. Várias dificuldades. E conhecendo a natureza daquele espírito que a gente teve a oportunidade de conhecer a partir da sua vida, né? A partir dos seus 92 anos. Será que aquele espírito tinha muitas expiações para enfrentar nesse planeta? Pela natureza daquele espírito? Por que isso acontece? Porque uma vez que o indivíduo se lança nesse planeta, ele está também fadado a passar por aquilo que esse planeta oferece. Exatamente. Então, se você atende numa fila 500 pessoas e 500 pessoas diferentes vão ter contato com você, você está sujeito a pegar uma doença, você está sujeito às intempéries da dificuldade. Se você fica a noite adentro sem dormir, ali, de forma exaustiva, trabalhando, colocando a sua vista ali num movimento de trabalho cansativo, sem o repouso necessário, o que vai acontecer com você?
Você vai desenvolver um glaucoma. Você vai desenvolver problemas. Isso não aconteceu com o Chico? Porque a gente poderia pensar, nossa, mas a espiritualidade poderia ter resolvido esse problema dele, né? Ele teve angina, teve glaucoma, teve uma série de problemas. Por quê? Pneumonia, exposição. Já era alguém que tinha uma certa fragilidade física. Claro que a espiritualidade deve ter dado muito passo naquele homem, né? Isso não tem a dúvida. Mas isso não isenta ele de passar pelas intempéries e dificuldades que o mundo de provas e expiações oferece. E isso tanto aconteceu com ele, como com vários outros espíritos que estiveram no planeta. E com Jesus não foi diferente. Porque uma vez que Jesus decide vir ao planeta, ele fez uma escolha. E ele sabe que ali vem através de uma grande renúncia para proporcionar para a gente algo diferente. Jesus, quando vem no projeto encarnatório do planeta Terra, ele vem com a missão de fazer com que o planeta Terra tivesse um salto de qualidade. Quem é que vai dizer isso para a gente? Emmanuel. Em especial no livro A Caminho da Luz. Ele apresenta informações para a gente importantes. Você tem várias outras obras que tratam sobre, inclusive, a natureza de Jesus. Kardec trabalha sobre isso. E duas obras em especial. No Livro dos Espíritos você tem, de forma muito ampassando, Kardec trabalhando algumas perguntas específicas sobre Jesus, mas sem aprofundamento. No Evangelho você tem... só um minuto. No Evangelho você tem capítulo 1, não vim destruir a lei, mas sem entrar especificamente no personagem Jesus. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Então são 3 capítulos que Kardec destina exclusivamente à figura de Jesus. Mas 2 obras em especial eu indico para vocês. Para aqueles que querem investigar e ter um conhecimento à luz da doutrina espírita sobre esse espírito, sobre essa figura em especial. A Gênese, capítulo 15, que eu já falei, os milagres, né? E no capítulo 17, as predições. E no livro Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas tem o estudo sobre a natureza do Cristo, que tem cerca de 40 páginas. São vários textos. E esse material é interessante porque coloca uma pedra em cima do que algo foi uma divisão dentro do movimento espírita, dessa ideia da natureza de Jesus, né? Sobre aquela questão do movimento rustenguista, né? De que Jesus seria alguém diferente, não seria alguém carnal. Exatamente. Que Jesus teria uma composição fluídica, né? Que não teria sido criado, né? Estaria dentro desse meio termo. E Kardec é enfático nesse sentido. Sabe por quê? Sabe por que eu acho que isso não deveria dividir a gente? Porque o mais importante sobre Jesus é aquilo que Kardec vai destacar na introdução do Evangelho. Não é a natureza dele. Se ele foi material, se ele não foi. Se ele foi fluídico ou não foi. Isso aí fica claro na doutrina espírita. Jesus, ele encarnou como um homem, assim como nós. Só que Jesus não reencarnou, ele encarnou. Porque aqui ele só veio uma única vez, materialmente falando. Porque Jesus, antes que o mundo existisse, ele já era. Ele deixa isso claro. Ele habitou, não existe mais. Sim, porque ele habita as cortes celestiais, né? A habitação de Jesus é uma habitação de espíritos de que natureza? Crística, exatamente. São espíritos que são responsáveis por planetas. E Emmanuel vai deixar isso claro no livro A Caminho da Luz. Essas questões específicas que remontam a essas informações do astral, Kardec ele não teve acesso.
Então ele não vai discutir. Ele vai ficar nessa discussão da natureza de Jesus corpórea, na capacidade de Jesus em realizar o que ele realizou, aquela pegadinha que eu falei para vocês, que eu acabei não contando, que está lá no livro A Gênese, né? Todos aqueles milagres que Jesus fez, as curas. Jesus foi um grande médium em potencial? Sim ou não? Jesus foi um grande médium? Ele aceitou, foi médium. Jesus não foi médium, né? Não. Não, por quê? Vamos pensar no seguinte: o que é o médium? O que significa a palavra médium? Vocês lembram? Espiritual. Muito bem. Só que estuda. Bota um pontinho para ele, tá? Depois. Palavra médium. Então, médium é aquele que está no meio, que faz um intercâmbio, né? Imagina uma ponte Rio-Niterói. Niterói e Rio. O médium é a ponte Rio-Niterói, que faz esse intercâmbio de um lado para outro. Não é isso? Então Jesus não era médium. Se ele fosse médium, tudo bem, a gente pode usar isso, né? A gente pode dizer, se Jesus pudesse ser categorizado como médium, seria o médium de Deus, porque ele tem conexão direta com o Pai. Mas por que eu estou dizendo que Jesus, nesse caso, não foi médium, né? Aí, conceitualmente falando, isso aí é Kardec que vai dizer para a gente, né? A partir de uma percepção racional, lógica. Jesus era dotado de todos os conhecimentos possíveis sobre a matéria, a manipulação sobre a matéria e o conhecimento pleno da natureza. Por quê? O planeta Terra tem, segundo a ciência, cerca de 5 bilhões de anos de existência, certo? 5 bilhões. Então, há mais de 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, porque ele vai participar como coordenador principal da composição desse que seria o planeta Terra. Manuel vai trabalhar, o nome do capítulo é Gênese Planetária. E aí ele fala da comunidade dos espíritos